Bom, esse aqui será o segundo vídeo da nossa sequência de conjuntos, tá? E a gente vai ver um pouquinho de conjuntos numéricos, mas eu vou deixar aqui no card o primeiro vídeo, que é o vídeo da teoria de conjuntos, caso você queira relembrar ou rever algum detalhe, alguma coisinha, tá bom? Vou começar aqui com o conjunto dos números naturais, que é um dos conjuntos mais usados no cotidiano da gente, né? Por quê? Porque são os números que a gente utiliza naturalmente, é por isso que ele recebe esse nome, ou seja, os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, todos os números positivos são os números naturais. E aí esses números eles têm algumas propriedades, né? Vou começar aqui, ó, tem a associativa da adição. Ela me diz o seguinte: A mais B, mas se você somar A mais B, depois C, é a mesma coisa de você somar B com C e depois A. Quando a gente está lá no fundamentalzinho, né? A professora, sei lá, pede pra gente somar, some 1 mais 2 mais 3, por exemplo. E aí a criança ela não entende que não vai fazer diferença, ela tem que somar quem primeiro? Ela soma 1 com 2, depois 3, ou soma 2 com 3, depois 1. E graças a essa propriedade da adição, não importa, né, qual parcela você soma primeiro, o resultado vai ser o mesmo. Eu já puxo o gancho para essa propriedade aqui de baixo, que é a propriedade comutativa da adição, e a ordem das parcelas não vai alterar. Ou seja, se você soma, por exemplo, 5 mais 2, que dá 7, 2 mais 5 também dá 7, correto? Continuando, a gente tem aqui o elemento neutro da adição, que é o zero. Ou seja, se você tem um valor e você soma com zero, o resultado é o próprio valor, é o seu próprio número. Essas três aqui são propriedades da adição de números naturais. Mas a gente tem propriedades também na multiplicação, que são até um pouquinho parecidas, na verdade, né? Na associativa, mesma coisa, se você soma, ou se você multiplica, né? A com B e depois multiplica com C, é o mesmo de você multiplicar B com C depois com A. Isso A, B e C sendo números naturais, correto? E a comutativa da multiplicação também, que é um dos mais conhecidos, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, A, B, se você faz A vezes B, é a mesma coisa de você fazer B vezes A. E aí o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Não confunda. O elemento neutro da adição é o zero e o elemento neutro da multiplicação é o 1. E por fim, a distributiva da multiplicação, que é o famoso chuveirinho, né? Você tem aqui uma parcela nos parênteses e um número multiplicando essa parcela fora dos parênteses. O que você faz? Distribui. Ou seja, AB mais AC. Tranquilo. Agora sim, um detalhe muito interessante é que todos os conjuntos numéricos eles sempre surgiram por causa de vou chamar assim, de uma crise paradigmática, olha que nome bonito, na matemática, né? Lá nos primórdios, alguns cálculos, quando dava algum valor negativo, dizia-se na verdade que era um valor, era uma expressão sem resultado. Pra gente hoje não faz sentido, né? Porque a gente está tão acostumado a trabalhar com número negativo, faz tão parte das nossas vidas hoje que a gente trabalha mesmo como se fosse um número normal, e na verdade é. Só que lá, tempos atrás, isso não acontecia. E aí, com o desenvolvimento do princípio da contagem, de operações, né, e cálculos mais complexos, da matemática financeira também, porque pô, você tem o saldo lá do seu banco, você tem R$ 1.000, você pode ter menos 1.000 também, né? Tá devendo pro banco lá. Então surge essa necessidade da gente trabalhar com os números negativos. E aí criou-se um novo conjunto para abranger novos números, né? Que vai chegar um cara que vai falar assim, ó, isso é preconceito. E aí esse cara, chamado de número dos inteiros, ele vai tentar resolver esse problema e conseguiu. Os números inteiros, eles vão ser todos os números positivos, ou seja, os números naturais vão estar contidos no inteiro, mas agora ele vai acrescentar os números negativos, beleza? E aí esse cara aqui, ele tem alguns subconjuntos dentro dele. Deixa eu só mostrar a representação para vocês antes que eu esqueci. Os números naturais a gente representa com essa letra N aqui, tá? E os inteiros essa letra Z. E aí os subconjuntos dos inteiros,
a gente pode definir eles de algumas formas. Eu posso ter o z+, que são os inteiros positivos, que coincidentemente são os naturais. É isso? Eu posso ter o z-, que são os inteiros negativos. E eu posso ter o z com asterisco. Esse asterisco ele me indica que é o conjunto dos inteiros não nulos, ou seja, eu vou excluir o zero. Da mesma forma, eu posso combinar esses sinais aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tenho o conjunto aqui z mais e asterístico, significa que são os inteiros positivos não nulos. Então, qual que é a diferença do z mais para o z mais asterístico? É que eu vou excluir o zero. Então, esse conjunto com asterisco serão os positivos não nulos. Pô, tira esse zero aqui, né? Não tem esse zero, não. Então, começa a partir do 1. 1, 2, meu Deus, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Da mesma forma com esse aqui, né? O inteiro negativo. Se você tem aqui o tracinho de negativo com o asterisco, significa dizer que você vai excluir o zero. Então, vem a partir de -1, -2, -3, -4 e assim vai. Sem o zero. Então, só para recapitular, esse asterisco indica que o conjunto é um conjunto não nulo. Beleza? E a gente tem as propriedades dos conjuntos dos inteiros, que são as mesmas, inclusive, dos conjuntos naturais. É um pouquinho repetitivo. Então não tem necessidade da gente ficar aqui repetindo as mesmas coisas. Mas, como nem tudo são flores, se os inteiros surgiram para resolver um problema, consequentemente vai surgir uma nova propriedade. Correto? Essa nova propriedade ela me diz o seguinte: para todo A sendo um número inteiro, tá? Para todo A pertencente aos inteiros, existe um menos A também pertencente aos inteiros, tal que A mais o menos A é igual a zero. Professor, não entendi nada, eu sei. Relaxa. Ele está me dizendo o seguinte: dado o número A, existe um oposto de A, que eu estou chamando de menos A, que se você somar eles dois dá zero. Faz o teste. 5 é o número 5. Você tem o número 5. O oposto de 5 é menos 5. Se você soma 5 mais, né, 5 mais o menos 5, esse sinal aqui, né, faz a distributiva, mais com menos dá menos. Então vai ficar 5 menos 5 que dá zero. Correto? Então essa propriedade aqui ela me diz isso. Se eu somo um número com o seu oposto, isso dá zero. E isso não era possível no conjunto dos naturais, porque não existe nos naturais números negativos. Lembra disso? Mas aqui nos inteiros eu já consigo trabalhar com esses números negativos aqui. Então, é uma nova propriedade que surge. E aí, esses inteiros, a gente consegue representar eles também na reta numérica, né? Só para ficar aqui um pouquinho visual, o que que a gente faz? A gente tem um segmento unitário que de uma unidade, né? E aí a gente representa a reta com vários segmentos unitários. Esse segmento aqui eu estou chamando de de unitário. Ou seja, esse segmento que vale uma unidade, eu estou chamando de U, de unitário. E aí na reta eu estou representando várias partes de U, né? Se você tem aqui o número 1, é 1 vezes U. O 2 vai ser o dobro de U, ou seja, 2U. O 3 vai ser 3 partezinhas de U. Ou seja, a reta ela é formada por vários segmentos unitários, né? Para o lado direito, os segmentos, a parte positiva, e para o lado esquerdo, a parte negativa. Tranquilo? E aí, para continuar, a gente tem aqui um critério de divisibilidade que é bem interessante também. Ele me diz o seguinte, isso aqui é importante a gente ver para continuar para o próximo conjunto daqui a pouco. Um número A, tá? Um número A divide um número B se e somente se existir um C tal que A vezes C dá B. Entendi nada. Eu imagino. Se ligue nesse exemplo aqui, ó. 2 divide o número 12? Divide, né? Você faz na sua cabeça, pô, divide. Agora, por que divide é a prova real? 2 divide 12 porque existe um 6 que multiplicado com 2 dá 12. Pegou o fio da meada agora? Entendeu?
2 divide 12 porque existe um 6 que multiplicado com 2 dá 12. Agora, faz um teste. Se você pega 12 e tenta dividir por 5. Eita, pera aí, agora tem um problema. 5 divide 2 nos inteiros? Não, né? Então isso aqui vai dar um número quebrado. Os inteiros, eles não abrangem números quebrados. Então aí ó, a necessidade vai surgir a outra necessidade de criar um outro conjunto para abranger esses números. Esses números a gente vai chamar de irracionais. Os números racionais serão todos os números que a gente consegue representar em forma de fração, que é uma fração A sobre B, com B diferente de zero, é importante lembrar isso. Por que, professor, B diferente de zero? Porque o denominador da fração nunca pode ser zero. Nunca, nunca. Tá? E aí a gente tem algumas definições aqui dos racionais, que é algo que a gente aprende lá no fundamental também. A igualdade, a adição e multiplicação de frações. Na igualdade, a gente resolve com uma proporção, mesmo normal, né? Multiplica aqui os meios com os extremos, ou seja, A vezes D igual a B vezes C, o que está aqui. Na adição de duas frações de denominadores diferentes, então aqui você tem AB, quer dizer, A sobre B mais C sobre D. Isso aqui resulta em AD mais BC sobre BD. E na multiplicação é bem simples. Em cima com em cima, embaixo com embaixo. Só isso. Então aqui, ó, A vezes C, B vezes D. Pronto. Tem como provar isso aqui, né? Que essas definições que elas são verdade. Porque lá, quando a gente está no fundamental, a professora fala pra gente que assim a gente aceita que é verdade e faz, né? Mas tem como provar. Eu não ia mostrar, não, mas eu vou mostrar rapidinho. Vou escolher essa segunda aqui, ó. Pra gente provar que essa expressão aqui ela é verdade. Aí tem duas formas de provar, né? Você pode assumir que isso aqui é verdade e aí você vai provar que realmente é verdade. Ou você fingir que isso aqui não existe e desenvolve essa soma para chegar aqui, tá? Eu vou fazer isso. Eu vou fingir que isso aqui não existe e vou desenvolver essa soma. Acho que é mais prático. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar lembrar de alguns conceitos de potência lá do fundamental também. Então se ligue. Eu vou pegar esse A sobre B e eu vou reescrever ele da seguinte forma. Eu vou dizer que isso aqui é A vezes 1B, o que não está errado, né? A vezes 1B, se você multiplicar aqui, ó, A vezes 1 dá A. Então, A sobre B é a mesma coisa, correto? E aí, o expoente desse B, se não aparece, é 1, tá? Se eu quero inverter ele, aí você vai precisar lembrar lá das aulas de potência, quando você inverte a base de uma potência, o expoente ele fica negativo e vice-versa, né? Se o expoente for negativo, você inverte, fica positivo. Se for positivo, você inverter, fica negativo. Então, o que eu vou fazer aqui é esse caminho. Isso aqui eu vou reescrever como sendo A vezes B elevado a menos 1. Enxergou o que eu fiz? Se B está aqui embaixo com expoente positivo, eu vou inverter a base para o B subir. E aí o expoente ficar negativo. O mesmo eu posso fazer com esse CD aqui, ó. Então, eu já vou fazer direto, tá? Eu vou reescrever aqui, ó. A vezes B a menos 1, que a gente já fez. Mais C vezes D a menos 1. Muito bem. Tá? E aí eu posso fazer o seguinte, eu vou agrupar os elementos. Vou agrupar esses com menos 1 aqui, ó. Vou botar em evidência o B a menos 1 e D a menos 1. Abrir o parêntese. E fazer o seguinte. Nessa primeira parcela, né? A vezes B a menos 1. Se eu coloquei em evidência isso aqui, eu vou dividir. Então, quando você divide B menos 1 com B menos 1, corta. Como não tem D menos 1 nessa primeira parcela, então sobra o D menos 1 daqui, né? Então vai ficar o quê? A sobre D a menos 1 mais a outra parte agora. O C, que está aqui, e o D a menos 1. Você vai cortar esse D a menos 1 com D a menos 1 e sobra o B a menos 1 aqui, né? Então, nesse outro lado, B a menos 1.
Pronto. Agora o que eu vou fazer é tirar esses expoentes negativos de novo. Vou voltar para os expoentes positivos. Tá? Se é b a menos 1, d a menos 1, eu inverto a base. Então vai ficar aqui, ó, 1 sobre bd. Ok? Ó, já tá ficando parecido lá, ó. 1 sobre bd. Parêntese, a vezes. Bom, se é d a menos 1, para deixar esse expoente positivo, eu invirto a base. Então, se é aqui, ó, 1, né? Se é 1 sobre d, eu inverto, vai ficar d sobre 1. Então, eu vou deixar aqui, ó, AD. Sobre 1 eu não preciso colocar, né? Vou fazer com outro aqui agora. Mais C, B a menos 1, sobe. Já está quase pronto. Aqui agora é só a gente fazer a distributiva, né? Da propriedade que a gente viu lá, lembra? Então, a distribui aqui faz o chuveirinho. E a gente vai ter o seguinte. AD vezes 1, que dá AD, mais CB vezes 1, que dá CB. Vou botar só em ordem, né? Em ordem alfabética, então fica BC. E sobra esse BD aqui embaixo. Olha que coincidência. AD mais BC igual a BD. Não é exatamente o que está aqui? AD mais BC igual a BD. Provamos que isso aqui é verdade. Isso aqui na sua prova, provavelmente o professor não vai pedir para você provar, não. Mas é só para vocês saberem que realmente é verdade. E esses dois outros são... a gente prova basicamente da mesma forma também, utilizando esses conceitos de potência. Bem legal. Continuando. Os subconjuntos dos racionais seguem a mesma lógica dos inteiros. Lembra lá dos inteiros? Bom, se é Q+, serão os racionais não negativos, ou seja, os racionais positivos. Se é Q-, serão os racionais negativos, né? E se é Q asterisco, serão os não nulos. E aí, da mesma forma, você pode agrupar. Se você coloca Q mais asterisco, serão os positivos não nulos. E se você coloca Q menos asterisco, serão os negativos não nulos. Tá? Tranquilo. E aí as propriedades dos números racionais que seguem as mesmas dos inteiros, dos naturais. Só que aqui a gente está representando no formato de fração, né? Porque se a gente os números racionais é todo número que a gente consegue representar no formato de fração, as propriedades vão estar aqui em formato de fração também. Então aqui segue a mesma. Soma de fração. Se você soma essa com essa e depois com essa, é a mesma coisa de somar essas duas depois a outra. A comutatividade. Somar A com B, C com D, é a mesma coisa de somar C, D mais AB. Aqui o elemento neutro da adição, o zero, mesma coisa. Aqui você tem o oposto, né? A soma de um valor com o oposto desse valor é zero. Então, eu vou mostrar para vocês logo só a propriedade nova que surge, que a gente chama de inverso multiplicativo. O que essa propriedade me diz? Que é um inverso multiplicativo. Essa propriedade me diz o seguinte: se você tem uma fração AB, existe um inverso dessa fração, BA, e isso aqui dá 1. Porque lá nos naturais, nos inteiros, ainda não existe o inverso de um número, né? Então aqui nos racionais já começa a aparecer esse conceito. O inverso de uma fração AB vai ser B sobre A, isso aqui dá 1. A gente chama essa propriedade de inverso multiplicativo. Tá bom? E aí, tranquilinho isso daqui. Aqui, fez exatamente o que eu falei, ó. A propriedade nova, que é o inverso multiplicativo. E ó, AB vezes BA, isso aqui é igual a 1. É a propriedade nova para os conjuntos dos racionais. Ok? E aí, se eu falei para vocês que os racionais é todo número que a gente consegue representar em um formato de fração. Quais são os números que a gente consegue representar em fração? Todos os naturais, todos os inteiros, correto? Porque se você tem aqui, exemplo, 5. Consigo representar em fração? Consigo. Isso aqui é 5 sobre 1. Não é isso? Só que a gente não coloca esse 1 porque 5 dividido por 1 dá 5, então a gente exclui. Não precisa colocar. Mas
exclusivamente nos racionais, quais que serão os conjuntos de números que vão pertencer a esse conjunto? Serão todos os números decimais exatos ou decimais ou decimais infinitos e periódicos. Então, por exemplo, se você tem um decimal exemplo é do tipo, sei lá, 2,75. Isso aqui é um decimal exato. É um número racional. Tá? Você consegue colocar em formato de fração? Consegue. Isso aqui é o quê? 275 sobre 100. Tá? E dízima periódica, ou seja, números infinitos e periódicos. Exemplo, 0,33333 e assim vai. É uma dízima periódica, porque tem um período. Nesse caso, o período é o 3, é um número que se repete. Tá? Falando disso, aqui ó, de dízima periódica, a gente consegue representar, professor, a dízima periódica em formato de fração? Consegue. Essa fração que vai gerar a dízima periódica, eu vou chamar de fração geratriz. E a gente tem um processo para achar nessa fração aí da dízima. É muito simples. Então eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo, para vocês verem como que acha a fração geratriz de uma dízima periódica. Então aqui, por exemplo, esse exemplo 1 aqui, ó, você tem a dízima 0,7777777 e assim vai. Pergunta, qual que é o período? O período é o número que se repete, ou seja, é o 7, correto? Eu posso representar isso aqui assim também, ó. 0,7 e um tracinho em cima. Isso aqui indica que o 7 é o período. Deixa eu ver um pouquinho de água pra minha garganta. Pronto, tranquilo. O que eu vou fazer para achar a geratriz dessa dízima? Primeira coisa, eu vou igualar a minha dízima a uma incógnita. Essa incógnita eu estou chamando de x. Pode ser qualquer outra, tá? Independente, uma letra qualquer. Você vai igualar a sua dízima a uma incógnita. Eu vou chamar de x. Então, esse 0,7 eu vou chamar de x, tá? 0,77777, assim vai. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que tentar trazer o meu período para antes da vírgula. Bom, se ligue numa coisa. Quando a gente faz esse deslocamento da vírgula, né, em um número, a gente sempre multiplica esse número ou divide por um múltiplo de 10. Correto? Então, ou é 10, 100, 1000, 10.000 e assim vai. Então, se ligue. Para eu trazer esse período para antes da vírgula, eu preciso multiplicar ele por quanto? Por 10. Correto? Porque se você multiplica por 10, essa vírgula ela desloca uma casa para cá, ela vem para cá, ó. Tá? E aí esse número vai ser o quê? 7,777 e assim vai. Isso aqui eu multipliquei por 10, né? Então a gente multiplica os dois lados dessa equação. Tanto a dízima quanto esse x aqui que eu chamei, né? A dízima. Então vai ficar 10x igual a 7,77777 e assim vai. O que eu faço agora? A subtração, ou seja, a diferença desses dois valores. Agora perceba o seguinte. Quando você subtrai isso aqui, vai ficar ó, 10x menos 1x dá 9x, beleza. Agora, essa parte numérica, quando você faz ó, 77777, que é a dízima, menos 77777, que é a dízima, vai ficar assim, ó. 7 menos 7 dá 0. 7 menos 7 dá 0. 7 menos 7 dá 0. Ou seja, essa dízima ela vai se anular com essa dízima de baixo. E aí só vai sobrar essa parte inteira, que é 7 menos 0, que dá 7. Beleza? E aí forma aqui uma equação normalzinha que vocês já sabem resolver. 9 está multiplicando, desce dividindo. Então, ó, x é 7 sobre 9. Faz aí na calculadora, pausa aí o vídeo e vai na sua calculadora e vê. Divide aí 7 por 9 e você vai ver que vai dar exatamente 0,77777, ou seja, a dízima periódica. Tá bom? Segue esse mesmo padrão sempre. E aí tem mais um exemplo aqui, ó. Dessa vez aqui com dois números. Qual que é a diferença para você trazer esse período para cá? Ao invés de se multiplicar por 10, você tem que multiplicar por 100, porque é um período de dois algarismos, né? Aqui a gente só estava repetindo o 7. Aqui quem está se repetindo, olha aqui quem é? 43, exatamente.
Então você tem que passar a vírgula duas vezes. Se é duas vezes, vai 10, 100. Ó, 100 aqui, tá? E aí faz o cálculo normalzinho de novo, do mesmo padrão, do mesmo jeito que a gente fez no de cá. Tá? Pausa e o vídeo tenta fazer, ou olha aqui para ver se entendeu direitinho. O exemplo 3. Exemplo 3 segue da mesma forma, só que tem um detalhe nesse exemplo 3. Qual que é a minha dízima? Ou qual que é o período aí dessa dízima, né? Os números que se repetem, olha aí. O 91, ok. Ou seja, 91 é o período. Só que antes desse 91, você tem dois números intrusos, tá? Que é o 57, o 5 e o 7. Então, quando você vai resolver essa dízima, você tem que dar um jeito de tirar esses 5 e 7 daqui. Então, eu não posso começar com x. Eu não posso igualar essa dízima aqui a x, porque eu tenho que tirar esses dois. Então, para eu tirar esse 57, né, de perto do meu período, eu preciso já começar com 100. Ao invés de ser x, começar com 100x, porque ele sai e a vírgula vem para cá. Se ligou? E aí fica assim, ó, 257 multiplicando por 100x, né? 100x vai ser igual a 257, vírgula. Agora sim tá sozinho, ó, 91, 91, 91. Pronto, a dízima ficou só. Aí agora tu faz a etapa, né, o mesmo processo de trazer a dízima para a esquerda. Então, se você quer trazer essa dízima para antes da vírgula, e a dízima é o 91, você tem que trazer essa vírgula para cá, ó. Para você trazê-la para cá, você tem que andar mais 100 vezes, ou seja, 10, né, multiplicar por 100 de novo, 10, 100. Só que você já tem 100 aqui, então fica 10.000. Então aqui, ó, 10.000 x, isso aqui vai ser igual a 257, 91, ó, já trouxe a dízima, o período para cá, e aí sobra de novo 91, 91, tranana, e assim vai. Da mesma forma, período com período se anula, e aí tu vai subtrair aqui, ó, 10.000x menos o 100x e o 25.791 menos 257. E vai resultar nisso aqui, ó. A dízima geradora, ou a fração geratriz, né, dessa dízima é 25.534 sobre 9.900. Então faz o teste aí também. Pausa, vai na calculadora, divide e tu vai ver que vai dar exatamente isso aqui. Ok? E continuando, para a gente finalizar daqui a pouquinho, já está terminando. Os números irracionais. Bom, os números irracionais eu vou ser bem direto. É o contrário dos números racionais. É isso. Então, se os números racionais é todo número que a gente consegue reescrever ele na forma de fração, ou seja, os números decimais exatos e os números infinitos periódicos, os irracionais é o contrário. Serão os infinitos não periódicos. Então, se você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, é um número. Tá faltando até a reticência aqui, ó. É um número aqui que é irracional, mas que nenhum desse aqui tem período. Aqui de baixo, 6,20, 200, 2000 e assim vai. Tem período? Não tem. Até uma pegadinha aqui, não é período não, hein? É um número que é infinito e não periódico, ou seja, não tem nenhuma parte aqui que se repete. Esse último, 34,56789 10 11 12, não se repete em nenhuma parte também, mas é um número infinito. Esses números irracionais, né? Eles surgiram com base em um problema da diagonal do quadrado. De lado 1. Você tem aqui um quadrado que ficou mais parecendo um retângulo, mas vamos imaginar que isso aqui é um quadrado. Esse quadrado ele tem lado 1. Se aqui é 1, aqui também é 1, aqui também é 1, aqui também é 1, né? E qual que era o problema disso aqui? Você queria achar a diagonal desse quadrado de lado 1. Os ângulos desse quadrado aqui são ângulos de 90 graus. Então, facilmente você observa o seguinte. Para você achar essa diagonal, que eu estou chamando de D, você pode aplicar o quê? Lá os conceitos de trigonometria. Pitágoras, né? Esse D
A diagonal do quadrado vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo, que eu vou chamar aqui ó, de ABC. E esse lado BC e esse lado AB serão os catetos. Então você faz o seguinte, a hipotenusa ao quadrado, que é o D ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Isso aqui dá quanto? D ao quadrado, que é igual a 1 ao quadrado dá 1. Então, 1 mais 1. Isso aqui dá 2, né? D ao quadrado é igual a 2. Se aqui é potência, vai para lá como raiz. Então, D é igual a raiz de 2. E qual que era o problema? Raiz de 2, eu pergunto para você, tem raiz exata? Não tem. Se, se isso aqui é uma raiz inexata, ou seja, uma raiz que não é exata, isso é um número irracional. Por quê? Porque vai resultar num valor que é infinito e não periódico. E aí, qual que era o impasse, né, gerado por isso aqui? Pô, se você está vendo que essa diagonal do quadrado tem início e tem fim, como é que você vai estar representando isso por um número que é infinito? Não faz muito sentido, né? E aí gerou aí um pouquinho dessa confusão, foi uma polêmica, foi para achar essa diagonal do quadrado. Mas aí a gente chamou esses números de números irracionais, né? São os números infinitos e não periódicos. Então, para recapitular, racionais, decimais exatos e infinitos periódicos, e os irracionais são os infinitos não periódicos. Bom? Só que, para fechar, né, com chave de ouro, a gente vai ter o conjunto dos reais. O conjunto dos reais vai ser o conjunto que vai abranger todo mundo. Ou seja, vai ser a união dos racionais com os irracionais. Tem até aqui a foto. Deixa eu mostrar aqui. Pronto, aqui. Aqui fica bem didático para você visualizar. Você tem aqui o conjunto dos reais, representando aqui por R. E os reais, ele vai ser o conjunto dos racionais com os irracionais. Perceba que os irracionais, ele está fora do conjunto dos racionais. Então a gente deduz o seguinte: não tem como um número ser racional e irracional ao mesmo tempo. Não é isso? Mas você observa que também aqui, ó, o conjunto dos naturais e o dos inteiros são subconjuntos de quê? Dos racionais. Então aí observe essa relação, ó. N é subconjunto de Z, Z é subconjunto de Q, logo N é subconjunto de Q também, né? E todos eles são subconjuntos de R, que é o conjunto dos reais, que abrange todo mundo. Só voltar aqui, ó. Aqui já é a reta numérica, a reta real. Eu mostrei lá para vocês a parte dos inteiros, né? A reta dos inteiros, mas aqui é quase a mesma coisa, só que aqui já está abrangendo todos os números. Então, não só os inteiros, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, mas também os valores entre os números inteiros, né? Raiz de 2, como eu mostrei para vocês, que é o número irracional. Você tem aqui números fracionários. Então, aqui a reta numérica serão todos os conjuntos, tá bom? E segue o mesmo padrão. Para a direita, os valores positivos, para a esquerda, os valores negativos. Tá bom? E aí aqui tem esse exercício que vocês podem abrir aqui pelo GeoGebra para treinar, ver lá como que funciona. É bem, vocês que vão fazendo, né? Bem didático, é bem legal. E aí eu vou fazer só essa primeira questãozinha aqui bem rapidinha, só para treinar, né, praticar e revisar algumas coisas. Então aqui, ó. Ele pergunta quais das proposições são verdadeiras. Então bora lá. A letra A, 0 pertence ao conjunto dos naturais? Bom, 0 pertence, né? Se o conjunto dos naturais são todos números positivos, 0, 1, 2, 3, assim vai, 0 pertence aos naturais. Então isso aqui é verdadeiro. Eita, verdadeiro. 2 menos 3 pertence ao conjunto dos naturais? Bora lá. 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 pertence a dos naturais? Não, né? Os naturais são só os positivos. A letra C, natural, os naturais estão contidos no conjunto dos inteiros, ou seja, natural é subconjunto de Z, é o que a gente viu aqui, ó. Natural é subconjunto de Z, correto, né? Verdade. Então isso aqui é verdadeiro.
A união dos naturais com os inteiros negativos é o próprio conjunto dos inteiros? Então, bora lá. Os naturais vai ser o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou botar aqui só pra gente ter uma noção mais ou menos. 0, 1, 2, 3 e assim vai, né? E os inteiros negativos? 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim vai pro lado negativo. A união disso aqui é o próprio conjunto dos inteiros? Correto, né? Se os inteiros é toda a parte negativa e toda a parte positiva, incluindo o zero, isso aqui é verdade. Olha a letra E. A interseção, ó, lembra desse símbolo? Interseção dos inteiros positivos e inteiros negativos é o conjunto vazio? Inteiros positivos vai ser quem? 0, 1, 2, 3 e assim vai. Inteiros negativos: 0, menos 1, menos 2, menos 3, assim vai. A interseção desses dois conjuntos é quem? Aqui, ó, o zero. Ou seja, o zero é um elemento que faz parte tanto dos inteiros positivos quanto dos inteiros negativos. Então isso aqui está errado. Não é conjunto vazio, na verdade é o zero, né? O elemento zero. A letra F, menos 3 ao quadrado, pertence aos inteiros negativos. Menos 3 ao quadrado é 9. Isso aqui pertence aos inteiros negativos, é falso, né? De cara aqui já. Menos 4 vezes menos 5, menos com menos dá mais. Então isso aqui dá mais 20. Aqui, ó, mais 20. Isso aqui pertence aos inteiros positivos? Verdade. 0 pertence aos inteiros negativos? Verdade também. Agora, imagine que isso aqui tivesse assim, ó, um Z menos e um asterisco. O zero ia pertencer a esse conjunto aqui? Não, né? Ou seja, o zero não pertence a esse conjunto. Se tivesse o asterisco, não esqueçam disso. O asterisco indica que o conjunto ele é um conjunto não nulo. Como nesse caso não tem, o zero entra. Então, tá tranquilo. E 5 menos 11, isso aqui dá menos 6, pertence ao conjunto dos inteiros. Verdade também, né? Tranquilinho. E a gente finaliza aqui, ó. Vocês podem printar, fazer aqui esses outros exercícios para treinar. Esse outro daqui também. E a gente finaliza aqui o assunto de conjuntos numéricos, tá? É isso aí.